Bom, vamos lá. Então aqui a gente vai falar sobre os algoritmos de aprendizagem supervisionada que tratam dos agrupamentos. Só que antes da gente chegar nesses algoritmos de agrupamento, a gente vai ter que fazer toda uma sequência para a gente poder verificar a base, analisar a parte dos dados de forma visual utilizando os gráficos, fazer a preparação dessa base, separando no que a gente vai ter ali na parte de treino e na parte de teste, para depois fazer a execução dos algoritmos. Então essa seria a nossa sequência, né? Então aqui eu fiz uma adaptação de uma base de dados muito utilizada, que é a base do Iris. E nessa adaptação eu fiz apenas uma escolha de alguns elementos, né, para poder facilitar na hora de analisar. Então, como que eu fiz aqui? Esse arquivo chamado de exemplo para agrupamento.xlsx, ele está salvo aqui na máquina, então é só você clicar, né, nessa abinha aqui para fazer o upload, procurar onde está seu arquivo, no caso meu arquivo está aqui, e aí eu carrego ele direto no Colab. Ou você vai lá onde está o seu arquivo, no caso ele deve estar aqui na área de downloads, procura ele aqui e arrasta para dentro do Colab. Qualquer uma das duas alternativas vai dar certo. Então é só arrastar aqui também, que ele vai carregar no Colab. Primeiro passo que a gente vai fazer vai ser o que? A gente vai ter que importar as bibliotecas. Então a gente vai importar Pandas, vai importar NumPy e as bibliotecas de visualização gráfica, Matplotlib, Seaborn e Plotly-Express. Todas elas com os seus respectivos apelidos, vamos dizer assim, né? Pandas vai ser PD, NumPy NP, Matplotlib vai ser PLT, Seaborn vai ser SNS e a Plotly vai ser PX. Então, executando aqui essa linha, ele já fez a importação dessas bibliotecas. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar, né, o nosso data frame a partir da leitura dele, usando esse tipo de que eu usei aqui como nome, né, DF agrupamento. Mas se quiser utilizar outro nome para facilitar, vou até mudar aqui, ó, vou colocar como DF. Então, nosso data frame vai ser feito através de uma leitura no Pandas, no método do Excel. Então, fazendo a execução aqui, ele já fez a leitura e agora a gente pode ver as informações usando o que? Usando o info para o data frame. Então ele fala que tem 3 colunas, tipo largura e comprimento, são valores não nulos, 150 linhas, a coluna tipo é inteira e as outras duas colunas são colunas de números decimais. Então aqui, por isso que está float 64. Feito isso daí, a gente pode ver como está a nossa base na parte superior. Então por isso que a gente usa aqui o read, né, que seria cabeçalho. Usando esse método, ele vai trazer o que? Ele vai trazer os 5 primeiros valores da base. Então na coluna tipo, largura, comprimento. Se nós quisermos analisar os 5 últimos, a gente vai usar aqui o método tail. Então, ao invés de read, a gente vai usar aqui o tail. Então, ele vai trazer os 5 últimos valores dessa nossa base. E aqui eu posso também ver uma parte em cima, né, do data frame, e a parte de baixo, os 5 primeiros valores na parte superior e os 5 últimos valores na parte inferior. Seria correspondente ao que tem de read e tail. Feito isso, vou até apagar esse aqui, que isso aqui não vai precisar mais. A gente pode ver também o que?
como são os dados da coluna tipo usando o Unique. Então aqui no Unique a gente vai perceber o que? Que nessa coluna tipo os valores que existem são 1, 2 e 3. Tá? Na coluna largura a mesma coisa, a gente pode ver os valores que existem ali na coluna largura dentro desse data frame. Então aqui ele traz alguns valores da coluna largura, não traz todos, né? Que são 150 valores. Aliás, ele traz todos sim. Aqui ele só não fez está aparecendo valores que são repetidos. Então ele traz sim todos os valores. Na comprimento a mesma coisa. A gente pode utilizar esse método para poder fazer a leitura e a apresentação dos dados em forma de comprimento. Agora aqui a gente pode utilizar o Describe. Para que serve o Describe? O Describe ele vai trazer todas as informações estatísticas de cada uma das colunas. Então, coluna tipo, coluna largura, coluna comprimento, traz quantos valores tem em cada uma delas, a média, desvio padrão, o valor mínimo, o P25 que corresponde ao 25º percentil ou o primeiro quartil, né, que é o Q1, P50 que corresponde à mediana, que seria o Q2, P75 que corresponde ao Q3, que seria o 75º percentil, e o valor máximo para cada uma dessas colunas. Se você quer avaliar isso aí de forma individual, é só você escolher qual é a coluna que você quer e método Describe. Então aqui escolhendo a largura, ele vai trazer exatamente os valores que já trouxe anteriormente aqui, só que ele vai trazer só da largura. Isso daqui também serve para o comprimento. Então a gente selecionando o Describe só do comprimento, ele vai trazer os valores correspondentes aí também só do comprimento. Então essa aqui é a primeira parte que envolve o que? Que envolve o carregamento e a verificação do data frame. O próximo passo é fazer uma visualização gráfica. Para essa visualização gráfica, a gente pode observar o seguinte: alguns gráficos aqui, por exemplo, esse gráfico que é o mapa de calor heatmap, ele vem da biblioteca do Seaborn. Então, nesse tipo de gráfico, colocando essa condição aqui df.snu, que ele vai procurar os valores nulos no nosso data frame, a gente já sabe que não tem valores nulos porque a gente já fez aqui uma verificação anterior, né? E ele já trouxe que não existia através do info, não existem valores nulos. Mas se por acaso, né, quiser fazer uma visualização gráfica disso daí, só usar esse heatmap do Seaborn, que ele vai trazer toda a base, né? Se existir algum valor em branco aqui, ele vai mostrar onde ocorre esse valor em branco em cada uma das colunas do data frame. Outra coisa importante aqui nessa primeira análise gráfica é o que? É verificar se a base está balanceada. Como que a gente verifica se a base está balanceada? Através do gráfico de pizza. Então a gente observa aqui que ela está balanceada. De que maneira? 1/3 está no tipo 1, 1/3 tipo 2, 1/3 tipo 3. Então é uma base bem balanceada. E o código aqui, ele está fazendo uso da plotagem, né? Usando o gráfico de pizza, onde esse fator aqui, ele faz a formatação do valor de porcentagem que nós queremos que apareça aqui. Então 0.2 está pegando duas casas depois da vírgula e criando uma autoporcentagem, auto-PCT. Também a gente pode fazer a verificação, só que aqui a gente não vai ver a parte de porcentagem, mas a gente vai ver a contagem, né? O count plot. O count plot ele vai mostrar que tem 50 valores para cada uma das colunas, ou melhor, 50 valores para cada um dos tipos dentro da coluna tipo. O tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então a gente observa que está tudo dentro de um mesmo padrão. Aí começamos a fazer análise através dos diversos tipos de gráfico. O primeiro gráfico seria o box plot, para poder identificar a existência de pontos que estão fora dos padrões dentro de uma determinada coluna. Vou fazer um
um caso aqui, ó, um código usando para coluna tipo. Então a gente vai fazer dois gráficos, por isso que a gente está usando o subplot aqui, ó, dois gráficos, um gráfico que vai mostrar um boxplot do tipo e um gráfico que vai mostrar aqui a plotagem dos elementos referentes a esse tipo. Então ele vai fazer ali marcações, né, usando esse marcador aqui X, para poder mostrar como estão a distribuição dos pontos. Então aqui no caso do tipo, ó, ele vai mostrar que varia de 1 a 3, né? A mediana está localizada aqui. Aqui nós temos o primeiro caso, que seria o caso do tipo 1, depois o tipo 2 e o tipo 3. Então fica bem caracterizado que isso daqui é uma forma de agrupamento, né? A gente consegue utilizar o agrupamento aqui porque todos eles estão bem separados. Eu usei exatamente essa base justamente para poder mostrar a existência, né, de uma forma de agrupamento entre essas variáveis, esses atributos. Seria uma base bem mais didática para a gente poder entender. Quando eu construir o boxplot da largura, a gente vai observar algo parecido. Aqui a gente tem a distribuição dos pontos no tipo 1. Então a largura está variando aqui em um determinado valor. Do tipo 2, ela está variando aqui nesse outro valor. E o tipo 3, a largura está variando nesse outro valor. Por causa do comprimento, ele vai ficar muito parecido com o que está aí, né? Então a gente observa que aqui, ó, é o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Então a gente consegue observar pelo boxplot, né, se existem pontos fora dos padrões. Então aqui a gente observa que não tem nenhum ponto fora dos padrões. Ele está seguindo exatamente o valor mínimo, o valor máximo, primeiro quartil, terceiro quartil e a mediana. Se tivesse algum ponto fora dos padrões, ele indicaria aqui. Então esse aqui seria o subplot, não, o uso do boxplot através da biblioteca Matplotlib. Na biblioteca Seaborn, usando aí para poder fazer o boxplot, a gente consegue ver que ele cria aqui o boxplot separado em tipo, né, 1, 2 e 3, e aqui em Y ele vai trazer os valores de largura. Ele aponta aqui dois pontos como sendo pontos fora da região de aceitação, mas esses pontos aqui a gente não pode descartar, tá? Mesmo que ele está fazendo uma indicação de um outlier aí, mas não é uma coisa tão significativa. A gente pode deixar esses pontos aí mesmo. A gente poderia até fazer aqui também o boxplot, só que ao invés de usar a largura, a gente usar o comprimento. Então aqui a gente vai trocar para comprimento e ver se existe aí um comportamento parecido, né, entre eles. Então aqui pode ver que aparece outlier na parte inferior, outlier na parte superior. Aqui só aparece um outlier na parte inferior. Não vejo grande necessidade de fazer nenhuma intervenção para poder retirar esses pontos. Mesmo porque em outros gráficos a gente pode observar que essas características vão ser importantes para nós. Outra forma de a gente poder ver é a combinação. Tá? O que é feita a combinação? Combinar o boxplot com o stripplot. O que é essa combinação? Ele vai criar um boxplot, e na criação desse boxplot ele também vai inserir os pontos. Então aqui a gente consegue observar como é o comportamento através do boxplot, e esses pontos que estão em preto aqui são os pontos referentes ao que nós temos na coluna de largura. Então aqui a gente caracteriza o stripplot através disso, né? A gente coloca a divisão que a gente quer no eixo X, qual o valor que a gente vai querer no eixo Y, no caso a gente está analisando largura, e aqui eu estou usando a cor preta para ele poder trazer os pontos do stripplot. Então essa linha é a linha do boxplot, essa linha é a linha do stripplot. Se você quiser ver essa diferença, eu vou colocar aqui como se fosse um comentário e vou só fazer o boxplot. Ele traz só o boxplot.
Agora eu quero fazer com os dois apareçam, ou melhor, só o strip plot apareça nesse gráfico. Então aqui ele vai aparecer só os pontos referentes a essa distribuição. E por isso que a gente usa sempre essa combinação dos dois gráficos, para a gente poder observar melhor como está o comportamento dos pontos em relação ao que está lá dentro do box plot. Aqui tem uma forma um pouco mais elaborada para poder construir esses gráficos, né? Então aqui define primeiro um tamanho da figura, sempre em polegadas. Esse valor aqui está um pouco grande, eu acho que eu vou colocar aqui 9 por 6. Seria 9 de comprimento e 6 de altura. Então aqui nós temos as cores que podem ser utilizados no código hexa, né? Se você não sabe, você vai lá em HTML Code, HTML Color Codes, e aqui você consegue tirar os valores referentes ao código hexa para cada uma das cores. Basta que você venha aqui, escolha a cor que você quer, copia esse código e coloca o hashtag na frente. Por isso que ele fica desse jeito. Tá? Então aqui aparecem as cores para cada um dos box plot. Depois ele vai fazer uma plotagem do violino, que é o gráfico do violino, que é um gráfico muito utilizado também, né? Então ele vai fazer uma relação do box plot usando esse gráfico aí do violino. Apesar que esse aqui não é violino não, esse aqui é box plot mesmo. Mas vamos fazer a verificação aqui. Usa lá o strip plot para poder fazer a definição do que a gente quer. Ele vai classificar em relação ao tipo, tá? E aqui vem a parte do título, a parte do que vai no eixo X, o X-Label e o Y-Label. Então, o que ele vai construir para nós, pode ver que ele traz box plot, não é violin plot não é o gráfico de violino, é o box plot, só que aqui as cores não ficaram bem legais, apesar que ele fez uma divisão aqui de cada um deles, né? Porque a gente pediu para fazer a divisão através do tipo, mas aí cada um tem o seu gosto. Uma outra forma de fazer o box plot é usando cat plot. Cat plot ele divide o que você tem aqui embaixo, né, em várias categorias, e traz ali cada uma dessas categorias que você está dividindo aqui, no caso a largura, ele está trazendo como é o comportamento em relação ao comprimento. Aqui a gente pode alterar, né, para tipo, ele vai fazer algo parecido com o que já foi feito anteriormente. Então ele volta a ser um box plot normal, tá? Então se a gente colocar uma outra categoria aqui, no caso largura, ele vai trazer a relação que existe entre a largura e o comprimento para cada um deles. A gente observa que é nítida a existência, né, entre eles, que tem ali uma certa relação entre largura e comprimento para essa base. Outra maneira aqui é fazer um box plot utilizando a Plotly, que é outra biblioteca, ó, PX. PX indica que é a biblioteca Plotly. Onde eu estou fazendo o quê? Estou indicando no eixo X a largura e estou pedindo para ele fazer uma divisão por tipo. Então aqui a gente vê o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Lembrando que a Plotly ela é uma visualização de gráficos de forma interativa. Quando você passa o mouse você tem todos os valores ali, de mínimo, Q1, mediana, Q3 e valor máximo, tá? Então aqui você consegue ter uma visão iterativa de cada um deles. Eu gosto muito de usar esse tipo de biblioteca para poder construir esses tipos de gráfico. Aqui também uma outra forma, só que agora para o comprimento, o comportamento ali a gente observa que é muito parecido, né? Agora aqui estou fazendo uma combinação de comprimento com largura com comprimento. Então aqui ele fica mais distribuído. A gente consegue observar que existe ali, né, uma relação. Alguns pontos aqui podem ser confundidos. Isso aí a gente pode avaliar depois se pode existir aí uma confusão nesses pontos quando ele for executar o agrupamento, dentro da classificação que já foi dada. Aqui só para largura. Então ele faz um box plot simples, né? Só para largura. Aqui um só para comprimento. A gente consegue observar os valores, porque é iterativo.
Aqui nós temos um outro que ele faz a divisão tipo, constrói o boxplot e traz o valor de cada um dos pontos. Esse aqui também é um gráfico bem interessante de se utilizar, porque além da divisão do boxplot, ele traz a divisão também através dos pontos. Algo que foi feito lá no Seaborn, nesse caso aqui, ó, a gente fez essa divisão de pontos, só que aqui não era interativo, né? Aqui fica bem visual. Agora aqui não, aqui já fica na parte interativa, que você consegue observar cada um deles em termos da sua grandeza que você está colocando, para ele poder classificar em relação ao eixo Y. Então aqui o point ele pede para mostrar todos e faz a divisão de cor pelo tipo, tá? Aí vem aqui sim, aqui é o gráfico de violino. Lá não era de violino não, aqui é o gráfico de violino. Não é iterativo nesse caso, tá? Porque ele foi feito através da biblioteca Seaborn, SNS. Então aqui ele está fazendo a plotagem dos valores e aqui dentro a gente observa como está a distribuição, né, de acordo com o comprimento. Se fizer isso aqui também para a parte da largura, a gente vai observar algo bem parecido. Tem uma variante do violino que a gente pode utilizar, que seria o quê? Que seria o violino com os pontos e o boxplot. Então aqui eu estou avaliando no eixo Y o comprimento, estou pedindo para ele deixar o box ativo, né? Pode ver que ele vai desenhar o boxplot e mostrar os pontos para poder verificar outliers. Isso daqui é tudo tirado da biblioteca do Plotly, tá? Se você fizer a pesquisa lá no Google, você pode procurar por Plotly Documentation, ou especificamente qual a biblioteca que você quer, né? Então aqui você vai encontrar todas essas bibliotecas aí para poder construir os gráficos utilizando o Plotly. Tem diversos gráficos e todos eles aqui nessa biblioteca são gráficos interativos, tá? Então a gente consegue fazer essa análise através dessa biblioteca. Então, fazendo isso daqui, a gente vai observar o que ele vai construir o comprimento, vai mostrar os pontos todos dispersos aí no comprimento. Aqui dentro ele traz o box, o boxplot, e aqui ele faz o que? Aqui ele cria, né, a função que está relacionada à parte da distribuição desses pontos. Seria aí também uma variante para poder se utilizar. Tem gente que gosta muito de utilizar esse gráfico, o gráfico de violino. Partindo para o histograma. Então o histograma ele vai servir o que? O histograma não serve para visualizar outlier. Quem serve para visualizar outlier é boxplot. O histograma ele serve para verificar o que? A distribuição de frequência dos dados. Então aqui o histograma mais simples, que é o usado através da própria base do Pandas. Pode ver que aqui ele não tem nenhum método que vem de uma biblioteca gráfica. É tudo feito pelo Pandas. Então está dividido em 10 colunas. O tamanho da figura que a gente está colocando aqui é 7x7. Está colocando uma cor vermelha. Então aqui ele mostra todas as colunas numéricas, né, em que ele faz a divisão através da distribuição de frequência. Este plot aqui, que é da Seaborn, então ele faz ali, coloca a divisão, aqui ele está fazendo da largura, e aqui ele procura criar ali uma função para ver se aproxima de uma distribuição normal, que a gente observa que já não tem essa distribuição, né? Tem uma mistura de dados aí, óbvio, né? São 3 grupos, então ele vai trazer 3 características diferentes aí, por isso que a gente não vai enxergar nesse grupo, né, uma distribuição normal. Outra maneira aqui é fazer esse plot dividindo por grupos. Então aqui é o mesmo gráfico, só que ele fez a divisão através do tipo. Então cada cor aqui vai ser referente a um tipo para a variável largura, tá? Tem um outro aqui em que ele faz também o histograma da mesma maneira, dividindo por tipo. Lembrando que PX, biblioteca Plotly, é toda iterativa, você consegue avaliar aqui como está a distribuição. Como eu tinha falado, ó, tem alguns caras aqui que eles meio que estão se sobrepondo,
Aqui também, ó, tem uma sobreposição. Então isso aqui pode depois, quando a gente for fazer a avaliação, observar se existe essa sobreposição, e ele pode teoricamente se enganar quando for fazer o agrupamento. Aí vem os gráficos de dispersão. Então nos gráficos de dispersão a gente vê a disposição dos dados e uma possível correlação entre variáveis. Esse aqui, ó, é do Seaborn. Então eu coloquei ele de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira, ó, SNS Scatterplot. Eu vou usar largura e comprimento e vou ver através do tipo. Então ele vai mostrar para nós a separação. Ó. Aqui nós temos o 1, o 2, aqueles pontos que eu tinha falado que existem ali, que podem fazer com que eles tenham ali uma dúvida, né, na hora de classificar. E aqui o 3. Uma outra maneira que eu coloquei aqui, ó, é acrescentando a mudança de cor, né, a mudança do palette ali, ó. Então a forma que eu coloquei, muted. Se a gente procurar lá na biblioteca do Seaborn, a gente vai encontrar as cores que ele tem disponível para palette. Então aqui ele já colocou uma outra forma, né, em termos de cor. E a outra maneira aqui que eu coloquei foi ele mudar o tamanho do que a gente tem aqui com relação aos pontos. Então ele mudar o tamanho, ó, pode ver que eu coloquei largura, comprimento, ele vai dividir por tipo. O tamanho desse ponto aqui, dessa bolinha, vai ser feito através do tipo. Quer dizer, quanto maior o tipo, maior a bolinha. E eu quero definir um tipo que vai variar de 20 até 200 no tamanho. Estou colocando aqui uma transparência de 0,5 e usar o mesmo palette que eu usei anteriormente. Aqui ele vai construir aí para nós. Ele já traz ali alguns pontos que estão ali meio que sobrepondo. Se quiser aqui diminuir essa transparência, por exemplo, colocar para ponto 3, a gente vai observar que está diferente em relação a essa parte de transparência. Então aqui também é uma outra forma para a gente poder avaliar, e usando a biblioteca do SNS. Aqui ele também faz um scatter usando o PX, né, que é a Plotly. Observa aqui que ele faz só um gráfico bem simples, relacionando comprimento e largura. A gente já observa que pode existir aqui sim uma correlação. Temos um grupo muito bem definido aqui, que seria o grupo 1. Aqui nós temos o outro grupo, que seria o grupo 2, que ele está meio que ali numa interface entre o 2 e o 3. Aqui a gente pode observar isso daí, ó. Então o grupo 1 está bem definido. O que eu alterei aqui foi em relação à cor, que eu pedi para ele classificar por tipo. O tamanho ele vai relacionar através da largura, e ele vai criar ali uma paleta, né, de cores, de acordo com o tipo. Então aqui nós temos o gráfico, ou melhor, os pontos referentes ao tipo 1. Aqui nós temos os pontos referentes ao tipo 2. E aqui nós temos os pontos referentes ao tipo 3. Observa que ele está, o tamanho que ele está dando aqui, a ênfase está sendo feita em relação à largura, ó, size igual a larg. Então aqui é uma forma da gente poder visualizar e observar que existe ali uma certa correlação entre largura e comprimento. E para ver essa correlação a gente pode usar esse cara aqui, ó, ou criar um mapa de calor, ó, através da correlação. Então o que ele mostra aqui, ó? A diagonal principal dessa matriz, ela está relacionando tipo com tipo. Então é 100%, né? Largura com largura, comprimento com comprimento. Então essa diagonal principal sempre ela vai ser igual a 1, porque está relacionando aquele atributo com ele mesmo, né? Aí depois que a gente vai relacionar aqui tipo com largura, observa que o R, que é aquele fator de correlação, ele é 0,96, está muito próximo de 1. Então existe uma correlação tipo e largura. Tipo e comprimento também, ó, tem uma correlação ali de 0,95. Quando a gente pega aqui largura com tipo
0,96, se repetiu. Largura com comprimento, 0,96 também. Então os valores que aparecem nessa coluna aqui, eles vão aparecer nessa linha, e assim por diante. Tá? Então coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3. Tem aqui mais duas formas, só que ao invés de usar aqui a Seaborn, usar a Plotly. Então, fazer um Scatter Matrix da Plotly. Então ele vai pegar o dataframe, né? Você não precisa estabelecer qual variável você quer, aqui ele vai te mostrar exatamente essa matriz, só que ele vai mostrar em forma de pontos. Então aqui ele está mostrando a divisão por tipo, aqui a gente observa a divisão largura com largura, e aqui a divisão comprimento com comprimento. Observa que todos eles têm uma reta perfeita, né? Por isso que dá 1 ali no índice de correlação. Quando a gente pega a largura, a gente observa os grupos, ó, largura em relação ao tipo, não, largura em relação ao tipo, comprimento em relação ao tipo. Observa que também está muito característico aqui em relação a isso. Largura em relação a tipo, só que de uma outra maneira, né? Agora o tipo está no Y, e largura em relação ao comprimento. Esse aqui seria o comprimento em relação ao tipo, esse aqui seria o comprimento em relação à largura, e esse aqui o comprimento em relação ao comprimento. Então aqui é uma forma de observar essa matriz, só que através dos pontos. E tem mais uma que a gente usa também, ó, que a gente estabelece dimensões. Então aqui ele está fazendo o que? Largura e comprimento só. Então largura com largura. Eu tirei o tipo fora. Poderia até colocar aqui também, né? Vou colocar ele aqui para poder ver que está divisão, feito largura com comprimento e comprimento com largura. Vamos acrescentar o tipo aqui também, sendo mais um gráfico aí. Então aqui eu vou colocar aspas simples, tipo e a vírgula para ele trazer também em relação ao tipo, que eu coloquei aqui já nas cores. Então ele já fez a divisão pelas cores, mas eu estou acrescentando mais uma aqui para a gente poder avaliar também a correlação. Então aqui a gente encerra essa primeira parte, que é a primeira parte de carregar o dataframe e fazer a visualização de dados. A próxima etapa vai ser a divisão da base, o que a gente vai dividir, né, para treino e para teste, para levar depois para os algoritmos.